Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, não é? Um abraço para minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, hoje os prefeitos de muitas cidades brasileiras estão reclamando, principalmente os prefeitos de Minas Gerais estão reclamando por causa da diminuição do ICMS da gasolina. Aqui em Minas, né, era um absurdo, 31%. Né? E também da energia elétrica, muito caro, e de outros componentes, né, que vêm do petróleo. E aí, então houve essa lei que mandou baixar, né, e é um momento especial que o Brasil está passando, e mandou baixar o ICMS para baixar um pouco da gasolina. Né? Aqui em Minas, em Belo Horizonte, a gasolina baixou R$1, né? Para vocês verem o quanto que a gente paga de ICMS. Agora está uma gritaria geral dos prefeitos. Né? O único prefeito que eu achei que foi melhor, que reclamou também que a prefeitura vai perder e etc., que foi o prefeito de Belo Horizonte, o Road Noman, que disse que a prefeitura vai perder. Né? Como toda a prefeitura de Minas Gerais inteira, todas elas vão perder por causa do ICMS, que vai ser menor. Não vai ser 31%, né, da gasolina, do óleo diesel, etc. Mas o mais interessante é que o nosso prefeito de Belo Horizonte ele disse que vai baixar um decreto, né, para economizar. Essa é a grande saída de todos os prefeitos de Minas Gerais. Economizar, né, tirar as despesas que podem ser tiradas, né, para não deixar faltar aquilo que é necessário numa cidade. Não é isso? Pois é, vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor, pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. E você, né, vai encontrar em todas as farmácias e drogarias. Você sabia que Belo Horizonte conta com um banco de alimentos? O foco do projeto é a redução de insegurança alimentar da população da capital em situação de vulnerabilidade social e nutricional. Manter o banco de alimentos é possível por meio de parcerias. O projeto ainda colabora com a redução do desperdício de alimentos que nós vemos aí em alguns lugares. Quem fala sobre isso é o Vinícius Andrade. Vinícius. Helga tem aprendido a fazer deliciosas receitas, mas além da arte de cozinhar, a oficina de culinária do Instituto Mano Dahl tem gerado outros benefícios. A culinária e a autonomia ajudou bastante, tipo, me virar sozinha, sabe? Eu aprendi isso como na culinária, como relação à autonomia. Aqui no Instituto Mano Dahl a gente oferece várias oficinas, uma delas é a oficina de culinária, onde a gente tem o objetivo não só de elaborar as receitas, a gente tem promove várias habilidades, como a leitura, a linguagem, a matemática. Boa parte dos alimentos que chega no Instituto Mano Dahl é de doação do Banco de Alimentos da Prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de parcerias com sacolões, supermercados e padarias, o programa recebe produtos considerados fora dos padrões para comercialização, mas ainda adequados ao consumo humano. A gente traz esses alimentos aqui para o espaço físico do Banco de Alimentos. Uma equipe técnica faz a seleção desses alimentos, o que está adequado ao consumo são encaminhados a instituições sociais e aquilo que não está adequado vai para um programa de compostagem da Superintendência de Limpeza Urbana. Esta padaria no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte, destina uma média de 20 quilos de alimentos por dia para 5 instituições. A gente fez essa política de não reaproveitar os produtos no dia seguinte. Então, no final do dia, esses produtos que estão próprios para consumo, a gente faz a doação no dia seguinte. A gente armazena eles e faz a doação, inicia o dia seguinte com todos os produtos novos na loja. Então, juntou o útil ao agradável nisso aí. Então, a gente viu a necessidade das doações, todo mundo passando por necessidade e precisando dessas doações, e a gente inicia o nosso portfólio todo com os produtos novinhos do dia. O programa da Prefeitura recolhe, em média, 2 toneladas de alimentos por dia. Após uma triagem, eles são destinados para 44 instituições sociais. A iniciativa beneficia mais de 5.000 pessoas semanalmente.
recebemos hortifruti, fruta, verduras e legumes, ovos, pães, alimentos não perecíveis e também materiais de higiene pessoal e limpeza. Ao todo, a Prefeitura tem cadastrado 38 doadores fixos, mas como a demanda é grande, novas parcerias são bem-vindas. Para ser um doador, tem que entrar em contato com a gente através do telefone 3246-3020 ou através do e-mail bancodealimentos@pbh.gov.br. Fazendo contato, dependendo do doador, a gente assina um termo de adesão ao programa, mas se for um doador eventual, não tem a necessidade desse termo e o doador define os dias e os horários da coleta. Pois é, tanta coisa que pode ser aproveitável, né? E aí o meu amigo Abraão, lá da padaria Padre Eustáquio, falou aqui conosco também. Pois é, estou recebendo aqui o Hugo de Castro Machado. Ele é um PhD, até porque ele é lá da cidade de Pompéu, ele é um PhD de Dona Joaquina de Pompéu. E aí, Hugo, bom dia. Bom dia, Assir. Bom dia àqueles que estão aqui nos assistindo. Pois é, olha o que a gente fala quando a gente vê falar aí vamos dizer assim, que a mulher tem os mesmos direitos, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal. A política hoje, né? As políticas hoje que beneficiam a mulher, até para a mulher sair daquela posição de subalterna para ser uma pessoa fantástica, maravilhosa, como é, né, como elas são. Dona Joaquina de Pompéu, ela, lá nos idos de 1800, ela já era uma figura de destaque em Minas Gerais. Eu cito muito isso. No mundo atual, né, contemporâneo, moderno, fala-se muito no empoderamento feminino. E procuram-se figuras femininas, né? Essa busca de figuras. Dona Joaquina foi isso no final do século XVIII e início do XIX. É uma mulher que, naturalmente, né, construiu esse legado, esse matriarcado, com sua família em toda a região ali de Pompéu, Pitangui, né, sendo uma grande influência social e política. Né? Não foi fácil. E muito do que se fala contra ela advém justamente de picuinhas e fofocas na época, justamente por ela ser uma mulher. A professora Regina Almeida, que eu sempre cito, minha madrinha no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, fala algo interessante. A Dona Joaquina não foi nem uma santa e nem uma vilã. Ela foi uma mulher como tantos outros homens daquele período. Assim como tinha grandes fazendeiros, grandes proprietários, assim foi Dona Joaquina. Mas por ser uma mulher, surgiram inúmeras conversas, inúmeros assuntos, tentando denegrir a imagem dela. Também não foi uma santa, né? Que era impossível ver naquele período, século XVIII, XIX. Claro que tinha ali escravidão, né? Impunha-se castigos a esses escravos, né? Que é uma mancha na história da humanidade. Mas foi uma mulher também que lutou naquele período para construir o seu legado, sua força, né? Sendo uma mulher com uma grande fé católica. Dos relatos que existem, e muitos são relatados na obra que eu trouxe para você, do grande escritor e romancista Agripa Vasconcelos, tá aqui. o Sinha Braba. Né? Tem um parente dos Carlos Eloy também, que é seu conterrâneo, que escreveu um livro sobre Dona Joaquina também. Doutor Antônio Guimarães, o Dama do Sertão. Dama do Sertão. O Agripa, tanto o Agripa como o doutor Antônio descendem dela. Né? O Agripa escreveu uma saga fantástica do País das Gerais, e um dos focos é Dona Joaquina. Né? Eu até aproveito para falar que o Agripa é um escritor que vale a pena ser conhecido e terem suas obras reeditadas e lidas novamente, porque conta a história de Minas de uma forma fantástica. Minas Gerais era realmente fantástica, e essas figuras, né, eram diferentes. Né? A Dona Joaquina, ela foi uma chefe política e empresarial, ela foi tudo, né? Sim, uma mulher no final do século XVIII e início do XIX. O marido adoece, depois vem a falecer. E ao falecer o marido, não são os filhos que assumem a fazenda, mas ela, né? Então ela assume aquilo, cerca de... muita controvérsia, aumentam muito, mas 1 milhão de alqueires de terra, o que falam, né? 4 milhões de hectares.
metade de Portugal. Portugal tem 8 milhões de hectares, Dona Joaquina tinha 4 milhões em propriedades. Eu sempre falo que o domínio de Dona Joaquina de Pompéu, além de Pompéu, né, toda essa região aí do centro-oeste de Minas, que vem Abaeté... Abaeté, Martinho Campos, Papagaio, Pitangui, Maravilha, Pitangui, não é verdade, né? E tinha uma outra grande fazenda na região de Paracatu, onde hoje está Paracatu, Naí. Ela tinha ali uma grande propriedade que era uma herança do sogro, que passou para um irmão do capitão Inácio, que era solteiro e ficou para o capitão Inácio e depois para ela e os filhos, né, onde tem muitos descendentes também dela. E Dona Joaquina de Pompéu nasceu em Mariana. Em Mariana. Dona Joaquina nasceu em Mariana aos 20 de agosto de 1752. E como que ela foi parar em Pitangui? Dona Joaquina, o pai de Dona Joaquina era um português, Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco, Sei. formado em Coimbra, fez os estudos iniciais em Coimbra, mas não se ordenou padre, formou em direito canônico e veio para o Brasil tirar um ano sabático para ver se era mesmo sua vocação o sacerdócio. E aqui ele conheceu a mãe de Dona Joaquina, Dona Jacinta Teresa, e casam-se, mas ela falece quando as meninas eram pequenas, Joaquina, Eufrásia, Leonor. O doutor Jorge solicita ao bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, para que ele complete as ordens e se ordene padre. Foi ordenado padre no Palácio dos Bispos de Mariana, atual Museu da Música, e é designado vigário para Pitangui. E para Pitangui ele leva as filhas menores. E lá a Dona Joaquina conhece o capitão Inácio de Oliveira Campos, né, que é descendente da família dos Bicudo, do Filipe de Brandemburgo, né, que é uma família tradicional de São Paulo, fundadores de Pitangui. Casa-se com ele, né, tem até uma história que o Agripa relata, porque ela estava prometida para outro, e ela, no dia do noivado, não, quero casar com o Inácio. E brindou com o capitão Inácio. Ela já foi líder até no casamento, né? Foi uma menina criada, Mariana, no meados do século XVIII, era o grande centro cultural e efusivo e tecnológico das Minas Gerais, né? Tinha um bispado recém-fundado, havia acabado de chegar um órgão alemão presente da coroa portuguesa, teatro, cabido de cônegos. Então, Mariana era o grande centro de cultura, né, em Minas Gerais no meados do século XVIII. Essa menina foi criada nesse meio, né, e foi para Pitangui. Então, seu instinto já era de liderança, né, naquele... Nós estamos aqui conversando com o Hugo de Castro Machado. Ele é historiador também do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Nós estamos falando sobre Joaquina de Pompéu. Hugo, Dona Joaquina de Pompéu, ela foi uma figura tão extraordinária no tempo dela que até mesmo a coroa de Portugal, quando veio para o Brasil, né, em 1808, ela que manteve a coroa em pé, vamos dizer assim, com alimentos, com carne, com arroz, feijão, tudo daquela época. Pois é, a família, devido aos embargos napoleônicos, a família real portuguesa tinha um plano, né? Portugal tinha um plano de emergência para ser acionado quando tivesse uma crise e invasão. Porque Portugal é exprimido ali pela Espanha, e a única fuga é o Oceano Atlântico. Então esse plano foi ativado quando Napoleão invadiu a Península Ibérica. Vieram para o Rio. O Rio nunca teve produção de nada. Não tinha gado, arroz, feijão, milho. O vice-rei escreve para Minas: pelo amor de Deus, mandem alimento, porque nós temos aqui 30 mil habitantes, chegaram 15 famintos. Né, quase dobrou a população do Rio. E dentre os proprietários que mandaram mantimentos e continuaram mandando por muito tempo, tem Dona Joaquina de Pompéu, e mantimentos que saíram da região de Pompéu abasteceram a corte por muitos anos, né? Gado em pé, carne seca, farinha, mandioca, vários víveres produzidos na região do Pompéu abasteciam a corte e também era enviado para vender na praça do comércio do Rio. Depois, em 1822 e 1823, nas batalhas que sucederam a independência, que esse ano celebramos 200 anos, tivemos mais uma vez a participação dela. Uma vez que ela colocou todos os seus bens à disposição da causa da independência para Dom Pedro. Tanto que,
quando Dom Pedro esteve em Ouro Preto e foi aclamado no Palácio dos Governadores no dia 9 de abril de 1822, antes do grito, Dona Joaquina esteve em Ouro Preto para declarar apoio completo à causa da independência. Algo muito forte, porque caso não tivéssemos conseguido a independência, Dona Joaquina e toda a família teriam sido declarados traidores do Reino de Portugal e levado a consequências sérias, até como execução. Aliás, uma coisa interessante que eu contesto muito, que eu contesto sim, não contestar a história. Eu contesto a forma pela qual a história é tratada em Minas Gerais. Porque ninguém conta, praticamente os mineiros não conhecem a história da Guerra dos Emboabas, né? Não. A nossa mineiridade que surgiu com a força dos mineiros que se separaram de São Paulo e criaram a nossa própria capitania. E outra coisa muito interessante também, que eu sempre falo, são as grandes figuras de Minas que são muito esquecidas, não é verdade? Falando de Pompéu, o Chico Campos, que foi um ideólogo do governo de Getúlio Vargas, fez tanta coisa interessante para o Brasil e que ninguém fala nele. Ninguém fala. O Chico Campos é das maiores mentes da história do Brasil, e eu tenho até um amigo, o professor Mário Sintra, que contribuiu muito com a fundação do nosso museu, que ele fala, mesmo o Chico Campos tendo o pensamento que teve, muito contestado nos dias atuais, de ultraconservador, até mesmo ali podendo ser comparado a alguns ideais fascistas, o Chico Campos foi o único brasileiro que pensou um Estado na totalidade. Ele escreveu a Constituição, atos normativos, o Código Penal, introduções a códigos. Ele pensou o Estado Novo, independente do que julgue ser o Estado Novo atualmente, que foi uma ditadura, claro, mas foi um homem que pensou tudo isso. E trineto de Dona Joaquina, né? E um dos maiores pensadores desse país. Não só ele, como Benedito, né? O brasileiro agora que está retornando a se preocupar com o passado, com as suas origens. Né? E essas figuras mineiras e brasileiras, como um todo, devem ser reconhecidas, estudadas e valorizadas. Esse ano, por exemplo, 200 anos da independência do Brasil, a maioria das pessoas que se interessam por história, eu não vou dizer nem aqueles que não gostam e não procuram saber, não tem ideia e noção que a independência foi muito além do grito do 7 de setembro. A independência começou muito antes e foi muito depois. Nós temos a Batalha do Genipapo, né, no norte do país, tiveram várias mortes. Tivemos o 12 de julho na Bahia, 12 de julho de 1823, que é celebrado como a data máxima da independência da Bahia. Ou seja, não ficou restrito apenas ao grito do Ipiranga. A Inconfidência Mineira lá. Mineira. Liderado por vários intelectuais da época. Né? Então, aliás, quando eu falei da história de Minas Gerais, eu conto a história de Pitangui também, que teve um levante em Pitangui. Muito anterior à Inconfidência. E que verdadeiramente não pagou o quinto do ouro. Não pagou. E por causa disso, Pitangui foi arrasada. Quase foi. O Conde Assumar mandou tropas dizimarem Pitangui. Né? É uma história que ninguém conta. Ninguém conta. Né? E foi a única cidade de Minas que peitou a coroa portuguesa e não pagou o quinto do ouro. Não pagou e ficou por isso. e acabou. E foi a primeira grande revolta contra impostos, foi essa. Foi a primeira grande revolta que foi de Pitangui. E que pouca gente, ninguém fala, ninguém lembra. Né? A história de Minas não conta essas coisas. É o modo que se conta e o modo que se aborda a história. Porque ela foi... naquela época, a coroa portuguesa, né, como fez com Tiradentes, né, salgava a cidade, né? Sim. Mas essa cidade tem que desaparecer, porque ela foi contra a gente. E nós ficamos firmes, né? Pitangui continuou firme, né? Assim como a história de Minas toda mostra isso, né? Depois tivemos vários levantes em Ouro Preto. A Inconfidência, se formos observar, foi um levante, é claro que teve a sua importância, mas em vista de outros anteriores, pelo caráter, não foi tão importante, não teve tanto sucesso como os outros. Porque a Inconfidência Mineira foi uma construção depois histórica, mas a Inconfidência não teve nada prático naquela época, porque o Barbacena acabou com a derrama, né? Não teve a revolta, e prenderam todo mundo, julgaram, alguns foram para degredo, e o Tiradentes, né, que foi e a figura do Tiradentes também só foi... É interessante contar isso, porque a figura do Tiradentes, só reviveram a figura do Tiradentes, só puseram na proa da história de Minas Gerais e do Brasil, depois que o Império foi embora, depois que veio a República,
e praticamente no governo de Getúlio Vargas, que viveu em Ouro Preto. Saíram em busca de um personagem que demonstrasse os ideais republicanos, porque não tinham. Quem gosta muito de discutir isso é o nosso amigo o delegado Cláudio Utz. Ele é bem incisivo nessa questão e tem uma ideia que eu não discordo muito, né? Que não é bom nem citar aqui. Isso é um programa à parte sobre Tiradentes. Mas é muito interessante e bate muito a história nesse sentido. Eles precisavam de uma figura que representasse a República, né? Os ideais republicanos e tal. Precisavam de um ideal, porque todos os heróis eram monárquicos. É verdade, né? Pois é, a gente fica muito feliz de conversar com o Hugo. E como se fala com você? Você tem alguma rede social, alguma coisa? Nós temos o Instagram, né, Hugo de Castro Machado.pompeu, né, e o Facebook, Hugo de Castro Machado. Pois é, Pompeu hoje tem um museu de Dona Temos Joaquina. um museu genealógico histórico de Pompeu, né, que fica dentro do Centro Cultural Dona Joaquina de Pompeu, que é uma casa que foi de um bisneto de Dona Joaquina, o Antônio Cândido de Campos Cordeiro, que com a construção da usina Retiro Baixo, a represa, essa casa, por ser inventariada como patrimônio, ela foi desmontada e reconstruída dentro da cidade. É um museu municipal, histórico do município, não só sobre Dona Joaquina, mas é um museu que conta as histórias das famílias pompianas do legado pompiano, e fica aberto de segunda a sexta, de 8 às 11, de 13 às 17, e aos sábados com agendamento, né, que pode ser feito pelo 37 3523 2266 ou por meio das redes sociais. Eu deixo um convite aqui a conhecerem nossa cidade, nossa memória, nossa história. Estamos lá trabalhando para levantar essa memória histórica, ver as potencialidades turísticas do município, que está próximo de Belo Horizonte, tem muitas riquezas naturais. Indo pela 040, depois de Sete Lagoas, é mais fácil depois de Paropeba ali, já está. Isso, depois do chamado Trevão, né, você anda mais 10 quilômetros na 040 e vira à esquerda, sentido Pompeu, Abaeté. É uma estrada muito boa. Muito boa. Né? Por sinal, então. Uma região muito, não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas uma região muito região bonita e agradável. Diferente de Minas Gerais, né? Uma região fantástica, maravilhosa, né? Muito boa. E que eu sempre falo assim, a região de Pompeu, passam dois grandes rios lá, o Paropeba e o Rio São Francisco. E o Pará. E o Pará Nós também. Somos três grandes rios e dois menores. Né? Pompeu é a Mesopotâmia das Gerais. Mas o Pará, ele praticamente ele deságua lá depois de Pitangui ali na frente, né? Ele deságua no município de Pompeu, recebe dois grandes rios do São Francisco. Ele recebe o Pará na divisa com Martinho Campos e o Paropeba cai no São Francisco também na divisa de Pompeu com Curvelo, Felizlândia. Então nós temos Pompeu recebe dois grandes rios que caem no São Francisco, no município de Pompeu. Então Pompeu tem nós temos essa dádiva da natureza e divina. E justamente naquela região começa a barragem de Três Marias, que praticamente começa ali. Pompeu é o último município, né, do Lago de Três Marias, onde o Rio São Francisco ainda é rio. E ali ele começa a represar. Pois é uma coisa muito interessante. Olha, é muito importante que você pegue aí um sábado, né? Sai aquele sábado, bem cedinho, vai pela 040 ali, lá na frente, depois do Trevão de Curvelo, 10 quilômetros depois, você entra à esquerda, vai para Pompeu e vai visitar Pompeu, tem uma boa comida, né? Muito boa acolhida, não é verdade? Pompeu é terra, nós estamos registrando lá agora. Já temos registrado como patrimônio imaterial o doce de leite. E agora as quitandas, as famosas quitandas de Pompeu, que irão virar aí patrimônio cultural e material do município. Então vale a pena conhecer. E eu só para encerrar, eu era menino, meu pai tinha um comércio aqui em Belo Horizonte e sempre chegava um pompiano e o cara, naquela época, né, os caras usavam aqueles punhais e tal, batiam um punhal assim no balcão e falavam, menino, cuidado que eu sou de Pompeu. Não somos tão mais bravos hoje, nós acalmamos muito. Um abraço para você. Obrigado, Arcira, obrigado a todos. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais.